Hoje vamos estar à conversa com uma artista vilafranquense, Andreia Sousa. A Andreia é licenciada em Psicologia e, apesar de não exercer esta profissão, diz que a sua formação académica tem sido uma mais-valia na elaboração e realização dos seus projetos artísticos. Vamos ver de que maneira. A Andreia licenciou-se em Psicologia, mas faz da arte a sua principal atividade profissional. Como é que uma psicóloga se transforma em artista? Bem, na altura, uma estudante de Psicologia ainda, eu sempre gostei de arte, toda a minha vida, foi a minha grande paixão, portanto sempre realizei arte de uma forma não profissional e no meu último ano da licenciatura eu comecei-me a especializar na pintura de retratos e quando estava mesmo a finalizar o meu curso recebi o convite para fazer a minha primeira exposição individual e daí para a frente foi história porque eu comecei a ter tanto trabalho nessa área que acabava por ser a minha paixão que optei por esta via e por arriscar. Então nunca exerceu a Psicologia? Nunca exerci Psicologia. Existe outras formas que a gente vai vendo ao longo da nossa conversa. Mas não deixa totalmente a sua formação de Psicologia porque o que tem feito, tem desenvolvido nos seus projetos artísticos, tem desenvolvido conceitos, tem trabalhado com conceitos que são ligados à saúde mental e liga isto às suas práticas artísticas. Como é que isto funciona? Como é que desenvolve esses conceitos e ligando-os à arte? Para mim, a pintura tornou-se uma terapia, uma forma de praticar o autoconhecimento e, portanto, desenvolver também uma relação comigo mesma, de perceber os meus padrões emocionais e eu peguei em todos esses conceitos e apliquei-os à minha vida. E isso ajudou-me em muitas áreas pessoais e quando eu comecei a chegar aqui a uma altura de já exercer profissionalmente a arte, eu achei que estava na altura de ligar ambos os conceitos. E então aí é que começaram a surgir os workshops e as formações que ligam a saúde mental à prática artística, não só na pintura, mas também no desenho, na escultura. Mas para nós tentarmos perceber mais um pouco, portanto, a Andreia acabou o curso, saiu da faculdade, não começou logo a trabalhar como artista. Como é que esse percurso foi feito? Então, já na altura eu tirei o meu curso inteiro sempre a trabalhar e na altura eu trabalhava como decoradora de eventos, portanto era a minha principal área profissional ligada às artes, portanto já estava aqui de antes, mas não estava na área da pintura, das exposições individuais, nem nada que se assemelhe. Eu já vim do curso de Psicologia a exercer de alguma forma atividades ligadas à arte e daí para a frente cada vez mais foram aparecendo oportunidades e portanto foi um processo muito natural. Sim, isto estamos a falar em que ano? Quando termina o curso e... Portanto, em 2016 foi quando fiz a minha primeira exposição individual, também foi o mesmo ano em que me licenciei. A Associação Cultural Talentos Salgados é que dá o mote então para este trabalho. Exatamente, portanto, eu já estava a desenvolver de uma forma muito pequena e com a associação, portanto, esses conceitos alargaram-se. Nós trabalhamos com portanto, fizemos mais de 150 formações, trabalhamos com quase 500 pessoas diferentes em múltiplas faixas etárias. Os projetos de Talentos Salgados são projetos de intervenção e estão muito centrados na saúde mental. Por exemplo, em termos do público mais novo, as crianças, nós trabalhamos muito na área das emoções, portanto, identificação das expressões faciais, identificação das principais emoções que são inerentes a todos os seres humanos e como lidar com essas emoções. Por exemplo, na área dos adolescentes, nós trabalhamos são testes pré-formatados que dão a conhecer particularidades da personalidade de cada um dos nossos participantes e, simultaneamente, enquanto eles estão fazendo esses testes e estão-se conhecendo, eles estão a produzir um autorretrato em que têm que colocar, não só fazer o seu autorretrato através de técnicas que obviamente nós estamos a ensinar, como vão colocar nesse autorretrato palavras que representam o que eles aprenderam através desses testes. Também desenvolver aqui em Vila Franca o roteiro das artes. Sim. Teve um grande impacto na nossa comunidade e envolveu também várias associações e artistas. Sim. Também fala-nos um pouco deste projeto. Foi um projeto muito feliz para todos os intervenientes porque nós podemos trabalhar desde os artistas plásticos aos nossos músicos, às nossas associações culturais, desde o folclore, portanto as nossas bandas filarmónicas e fazermos uma união entre todas essas diferentes áreas
disciplinas e trabalharmos num só projeto. Portanto, não só envolvendo a comunidade, mas também envolvendo os nossos artistas todos. Em termos práticos, este projeto depois materializou-se em alguns murais, não é? Exatamente. Nós fizemos 5 intervenções murais, cada intervenção era baseada numa tradição ou um tema muito específico e importante para a nossa vila. A cada intervenção trabalhamos com artistas específicos também para cada intervenção e também com as associações e as instituições da comunidade. Sim, tivemos o mural nas Olarias, não foi? Exatamente, o mural do São João, o mural destinado à arte e à saúde mental também na escola básica e secundária. Portanto, tivemos um mural mais relacionado com os idosos e as tradições do jogo e dos convívios entre idosos. Portanto, nós fizemos várias intervenções aqui em Vila Franca muito especiais e, claro, a última, o Anel da Princesa, tínhamos que falar do nosso ilhéu. Quando é que começa? Tem várias exposições já realizadas. Explica um pouquinho quando é que acontece a primeira exposição. A primeira exposição e a que lança a minha carreira oficialmente como artista, e é importante aqui falarmos sobre isso também, aconteceu aqui em Vila Franca, no nosso centro cultural. E é extremamente importante falarmos sobre esse assunto, porque é importante as localidades apoiar os artistas. Então, a partir daí, dessa primeira exposição na minha localidade, que foi muito bem recebida, não só pela autarquia, por todos os envolvidos e pela própria comunidade, é que surge tudo o resto. E como é que se chamava essa exposição, essa primeira? Musas. E eram só retratos de mulheres. E porquê pintar mulheres? Então, essa é uma pergunta que me fazem muita vez e eu acho que eu própria até há bem pouco tempo também não sabia respondê-la. No meu último ano de Psicologia, ao estudar na cadeira de emoções e estudamos as microexpressões faciais, eu achei que eu tinha que enfrentar este meu medo e que era importante para mim, fechada no meu estudo, enfrentar o medo e começar a atacar o rosto humano. E foi depois muito gradual que veio para a exposição, mas na altura surgiu por aí e as mulheres eram os rostos que me interessavam pintar. E as mulheres fortes, as expressões das mulheres, o que elas representam são etapas da minha vida. Os meus quadros, nem que seja de uma forma simbólica ou através dos elementos ou das cores, falam muito sobre a minha vida, o que eu estou a passar, o meu estado de espírito e, portanto, as mulheres acabam por ter também, de certa forma, uma representação de mim e de todas nós, porque aquilo que eu gosto também no meu trabalho é de falar do empoderamento feminino e de trabalhar nessa área para que todas as mulheres e as meninas acreditem no seu próprio poder pessoal. Por exemplo, falando de si, agora já a sua profissão é essa, foi difícil? Sim, foi muito difícil. Trabalhar essa carreira. Em muitas áreas, não só começar a aparecer, ser respeitada não só pela comunidade, eu acho que a comunidade até me aceitou com mais facilidade do que propriamente os homens artistas da nossa comunidade. Um artista tem que ser um empreendedor e também tem que procurar as suas próprias oportunidades e muitas vezes é difícil uma mulher ser levada a sério com a capacidade de pôr em prática projetos grandes, principalmente projetos fora, por exemplo, da área da pintura, projetos grandes de escultura, que as pessoas ficam a pensar como é que ela com 1,65 m vai conseguir construir isso tudo. E a Andreia já fez isso. Sim, a muito custo e esforço. Esta vocação, esse gosto pelas artes, pela pintura, surge bem novinha e fala do episódio que com apenas 12 anos foi quando fez a sua primeira pintura. É verdade. Foi aí que lhe deu o clique? Não, nessa altura eu odiava pintar, para ser muito sincera. O que aconteceu aqui é que havia um concurso na escola e nós tínhamos que desenhar, portanto, dentro do tema da escola, que era proteção do ambiente. Então, o que eu fiz foi um desenho com lápis e tudo mais, só que este desenho foi selecionado então para uma pintura mural e aí então acontece o meu primeiro trabalho público, mural, que foi realizado por toda a minha turma naquela altura e que foi na fachada da escola, então foi de facto a minha primeira intervenção artística assim pública, mas ainda numa altura que eu odiava a pintura porque eu achava que era muito má naquilo que estava a fazer. Relativamente, como é que um artista faz a sua avaliação? Eu acho que não existe uma blueprint, não é? Uma forma correta de dizermos que é assim que os artistas todos fazem. De um ponto de vista geral, o que eu faço hoje em dia na minha carreira é
eu tenho certos objetivos ao longo do ano, certos projetos que eu estou comprometida a fazê-los. Eu faço uma análise a cada 6 meses, atingi os meus objetivos, consegui fazer os projetos, o que é que eu acho que foi o bom e o mau, os clientes ficaram satisfeitos e é através daí que eu faço a avaliação do meu progresso, digamos assim. Quais têm sido as suas maiores dificuldades? Porque não é fácil ser artista nos Açores, viver das artes e também houve uma pandemia. Como é que passou esse período, que não foi fácil para ninguém? Eu acho que sou hiperativa. Eu não consigo estar quieta e parada e também não consigo achar que as oportunidades vão aparecer. Então o que eu faço também é, eu tenho sempre múltiplos projetos na gaveta, múltiplas ideias em desenvolvimento, 90% delas não vão para a frente, portanto eu tenho que pintar 40 horas por semana, eu tenho que esculpir, eu tenho que estar a fazer produção. E diz sobre isso, diz mesmo que parte da sua evolução como artista, diz que deve muito à sua inteligência emocional, ao seu autoconhecimento e à sua disciplina e prática. Sim, porque a vida do artista é uma vida muito isolada. Eu passo 90% do meu tempo sozinha em estúdios. E o que acontece é que eu não estou sozinha, eu estou comigo mesma. E nós somos os nossos maiores críticos. Nós temos que estar nos estúdios, nós temos que produzir e lidar com essa tal questão emocional de como é que vamos para o estúdio, porque nós não temos um patrão, nós não temos uma hora de entrada e uma hora de saída. Os artistas são muitas vezes conectados com uma certa que são irreverentes, que são extravagantes, e até a gente usa muito a expressão, isso é coisa de artista, estão sempre na mira da opinião pública, às vezes que não é, essa opinião pública não é muito simpática. Como é que lida com isso? Hoje em dia melhor, mas é de facto uma vertente do trabalho muito complicada. Eu tenho uma imagem para a sociedade de uma pessoa muito extrovertida e que não tem problemas de se expressar. Na realidade, a minha vida privada é privada e eu tento partilhá-la o mínimo possível. Eu acho que o que é bom deve ficar fechado e fora dos holofotes. Mas, simultaneamente, faz parte do meu trabalho enquanto artista a exposição pública e também abrir um bocadinho da minha vida privada às outras pessoas, porque inevitavelmente é uma forma das pessoas também se conectarem connosco. O bloqueio artístico, o que é isso do bloqueio artístico? É como a página em branco do escritor, quando está a tentar escrever algo. Exato. O bloqueio artístico é muito complicado. Só que há fases da vida em que nós estamos com a vida em aberto e para o artista é muito assustador quando nós temos todos os caminhos estão à nossa disposição e nós temos que escolher um. E aí é que está o verdadeiro medo, porque é o medo de errar nessa escolha, porque depois temos de dedicar muito tempo a esse percurso. Então aí entra o bloqueio artístico, que é o que é que eu de facto vou fazer a seguir. Quem é que procura mais os seus serviços, para além de câmaras e instituições? Portanto, é assim, acho que é por fases. Portanto, eu quando começo a publicar muita pintura mural, eu sou muito procurada para fazer murais. Okay. Eu se estiver numa fase mais de pintura e estudo e estiver a mostrar muito o meu trabalho enquanto pintura, eu sou procurada por clientes para fazer, portanto, desde retratos, paisagens, portanto, quadros para casas, ou então é as associações culturais, as autarquias, ou então é a própria Andreia que decide agora quer fazer esse projeto e vou à procura dos financiamentos. Exatamente. Tem feito muito trabalho na Vila Franca, mas não só, não é? Sim, portanto, ainda antes de Vila Franca, um dos sítios onde eu tenho mais produção é na Ilha do Pico, com a Associação Miratec Artes. Eu considero a minha segunda casa, foi onde eu tive a oportunidade de me desenvolver enquanto artista praticamente. Todas as vezes que eu crio uma peça num formato diferente ou num material diferente, é com a Associação Miratec Artes. Portanto, eu acho que lá eu tenho as minhas estreias praticamente todas na Ilha do Pico. Se eu lhe pedisse para eleger um dos seus trabalhos, qual o que colocaria em primeiro lugar? Aquele que para mim me fica dos últimos anos acaba por ser o Mirador aqui em São Pedro também, portanto o chão do Mirador. Na área da escultura eu diria que foi o violino que eu produzi para a Ilha do Pico também, portanto um violino em larga escala, também foi um projeto muito complexo e o produto final até a mim me surpreendeu. Eu não sou grande fã do meu trabalho, mas foi tipo, ok, eu ficava com este violino para mim.
E na área da pintura eu não sei identificar, porque eu tenho desde os murais até às pinturas, portanto a pintura em múltiplas técnicas. Eu acho que o meu melhor trabalho vai ser o próximo, sempre. Vai ser, boa, também concordo. Um artista de eleição, não interessa de que área, um artista? São tantos. Bem, eu acho que vou para os portugueses. Eu sou muito fã do Vils, do trabalho todo que ele produz e de tudo o que está por detrás do trabalho dele. Eu também gosto muito da Joana Vasconcelos. Não me revejo em termos artísticos no trabalho dela, mas admiro muito o trabalho que ela faz e aquilo que representa também de colocar Portugal no mundo. Onde é que vai buscar a sua inspiração? Uma excelente questão. Eu acho que é assim, é tudo ao lado, sem dúvida alguma, mas mais especificamente a pessoas. Eu acho que não é à toa também que eu acabei por me licenciar em Psicologia. Às histórias das pessoas, à complexidade da vida de cada pessoa, entender que por trás de cada pessoa, por mais diferente que ela seja de nós, existe uma história tão interessante que a tornou o que ela é. Os melhores trabalhos que eu produzi na minha vida, todos estavam relacionados com a história de alguém que me inspirou. Um lugar de eleição, um espaço, um lugar aqui na vila ou noutro lugar qualquer que tenha visitado? Um lugar de eleição, Vila Franca, sem dúvida alguma, e um lugar de eleição é aqui mesmo, na minha casa. Como artista que é, nunca penso em mudar-se para outro lugar, no continente, por exemplo, como poderia ter mais... Constantemente, mas voltamos à questão da psicologia, da comunidade e da minha casa e da eleição. Portanto, eu já vivi fora de Portugal, e voltar a casa e chegar à rotunda da vila é chegar a casa, não é aqui, não é este espaço físico. E o meu objetivo é sempre a minha comunidade. Sinto que o meu projeto de vida é nos Açores. O meu projeto de vida é os Açores, sem dúvida. É aquela história de a nossa casa está onde o nosso coração está. Exato. O seu coração está aqui. O meu coração está aqui, exatamente. Projetos futuros, Andréia? Vamos esperar para ver. Eu estou a fechar nesse preciso momento o capítulo dos últimos 5 anos da minha vida, dos projetos todos que tinha fechados, com associações, instituições e tudo mais, e até acabar esse mês eu fecho tudo e o meu objetivo é apresentar algo totalmente novo daqui para a frente. Eu quero dedicar algum tempo também à minha prática individual, a ter tempo para pintar, porque eu tenho pintado, mas é sempre para museus específicos ou para clientes e não tenho tido tempo de explorar o que é que a Andréia quer pintar a seguir ou quer produzir a seguir. E também estou com a ideia de lançar aqui algo totalmente novo, que é provavelmente abrir um estúdio de tatuagem aqui em Vila Franca, mas eu penso que agora neste inverno será a altura perfeita também para explorar essa área, que é uma nova forma de eu me expressar artisticamente. Muito bem, estamos curiosos. Fernando Pessoa diz que o poeta é um fingidor porque ele finge a dor que de veras sente. Quem é a Andréia Sousa? Andréia Sousa é uma cebola de múltiplas camadas. Portanto, quem é a Andréia? A Andréia é uma complexidade de tudo o que viveu, de todos os seus sonhos, de muitas angústias, mas é isso, a Andréia é uma sonhadora. E deve continuar a ser, porque é bom ser louco. Muito obrigada. Obrigado, Zé, pelo convite. Foi a Andréia Sousa, uma artista de alma e coração, com muito talento e sonhos.